Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que é um instante de bastante alegria. Eu posso dizer para os irmãos que é também uma mistura de sensações. Eu diria que nessa região aqui onde a gente sente muito friozinho, não é? Friozinho na barriga, irmão Mauro. Eu posso dizer que eu estou sentindo isso desde que cheguei. O pastor Daniel, quando cumprimentei ele, eu disse isso para ele. Eu estou o tempo todo cultuando a Deus, mas sentindo esta imensa responsabilidade. Eu quero dizer para os irmãos que faz, na verdade, quando os pastores disseram que nós cooperamos aqui, dirigindo a congregação, quando o pastor Osmar trouxe de volta do SEAD para cá, nós ficamos aqui em comissão alguns dias, mas aí depois ficou o pastor Pacheco e nós ficamos lá na sede mesmo, atuando e ajudando ao pastor. De forma que faz 40 anos que eu deixei esta congregação. Eu estou me sentindo quase, se eu tivesse altura para isso, se eu tivesse condições para isso, eu estaria quase me sentindo como Moisés, não é? Depois de 40 anos andando pelo deserto, voltando para a Vila Angélica, onde eu até estava visualizando na minha mente, quando o templo era outro, não este, os senhores se lembram, não é? E que a gente dormia às vezes ali embaixo do pé da mãe, porque foi aqui que nós começamos. Meu pai, minha mãe, meu pai ajudou a construir o primeiro templo, no templo do pastor Magalhães, pastor Antônio Vicente Magalhães, pai dos nossos irmãos que aqui estão, avô, não é? Tem aí os bisnetos, quem sabe, que eu não conheço todos, que a gente se separou, não é? Mas eles estão por aí. Mas foi isso há 40 anos. Eu tinha 19 anos quando, por alguma razão, eu fui para uma outra congregação, depois fomos para a sede, mas eu estava lendo João capítulo 3, o verso de número 8, que diz que o vento sopra para onde ele quer. Vou repetir, o vento sopra para onde ele quer. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós até reclamamos, às vezes até nós ficamos tristes, às vezes até nós choramos e nós dizemos: isso não está certo, não deveria ser assim. Eu poderia dizer exatamente isso quando eu saí daqui aos 19 anos. Não foi nada fácil. Pastor Salinas estava aqui, não é? E por certo, pode ser que ele se lembre de alguma coisa, e alguns irmãos também. Foi um momento interessante. Mas sabe de uma coisa, meus amados? Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Se você está passando pelo vale, se você está passando por uma aflição, se você está passando por um momento difícil, e se você às vezes quer agir pelo seu ímpeto, pelo seu impulso, calma, tenha calma. Deus não perde o governo de nada. Deus não perde o controle de nada. Você pode deixar de ser a pessoa quem você é, mas Deus jamais deixará de ser Deus. Você pode até querer desviar dos caminhos de Deus, porque Ele não cumpriu do jeito que você imaginou, mas Deus jamais deixará de ser aquilo que Ele é. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e o verso de número 8, expressamente diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não vai mudar por causa da minha vontade.
E eu quero deixar os irmãos bem à vontade. Eu não pedi para vir para cá. Então ninguém fique triste que o pastor Daniel está indo lá para outra congregação e o pastor Luiz Alberto pediu para vir para cá. Não, eu não pedi. Alguém poderia dizer, mas você é genro. Mas você não tem ideia do que é ser genro às vezes. Você não tem ideia. Talvez você nem imagine. Porque você é cobrado da mesma maneira. Você é cobrado do mesmo jeito. Você não tem como exigir nada. E a melhor coisa que nós podemos fazer é, como já se disse aqui, é obedecer a palavra de Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você não tem prejuízos. Você pode não gostar, você pode até reclamar, mas no abecedário de Deus, não começa com a letra A. Não começa com a letra A. Começa com a letra O. Obedecer. E se tem uma coisa que a gente mais tem dificuldade é de obedecer. Porque sempre tem alguém mandando na gente. Não é? E eu dou graças a Deus, meus amados, porque por todas as dificuldades eu aprendi a obedecer. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor. Mesmo que às vezes a gente não goste muito, mas obedecer é melhor. Porque nós não conhecemos o nosso futuro. Mas quando eu saí daqui aos 19 anos, conforme eu disse para os irmãos, porque lá em João está escrito, não é? Capítulo 3, verso de número 8: o vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero convidar você, crente, a olhar para a palavra de Deus. E se você puder me ajudar, nós juntos vamos caminhar para o céu. O nosso objetivo não é outro, é caminhar para o céu. Eu quero pedir perdão para os irmãos se eu não sei me expressar tão bem como o pastor Daniel, que é, não é? O mestre, não é? O pastor Daniel é uma referência. Mas eu vou aprender. Se os irmãos tiverem paciência comigo, viu, Jânio? Se tiver paciência comigo. Aliás, eu estive quase 11 anos, eu e minha esposa, meus filhos, cooperando ali por quase 11 anos. Faltam um mês e alguns dias para fechar 11 anos no Parque das Laranjeiras. E foi uma grande escola. E eu posso dizer para os irmãos que eu tenho muito que aprender ainda, porque eu sou um aluno não dos bons, não é? Sempre tem alunos melhores que eu. Então eu estou procurando aprender, não é? Mas eu quero dizer para os irmãos que se juntos nós nos esforçarmos, certamente nós ganharemos o céu, a glória de Deus. Eu quero pedir a oração da igreja para que juntos então tenhamos esse propósito. Que ninguém faz nada sozinho, ninguém anda sozinho. Há um texto da literatura que diz que se você quiser andar sozinho, você chega mais, não é? Sozinho você vai mais rápido, não é? Mas se você quiser ir mais longe, aí você anda junto, e aí você anda mais devagar. Por exemplo, a minha sogra linda que está aí, não é? E já fez 80 anos, ela não corre como eu corro. Então, para eu andar com ela, eu vou ter que andar um pouco mais devagar. Mas eu tenho prazer imenso de andar com ela, não é? Então, olha que coisa interessante. Andar junto é você respeitar a medida, o passo do outro, irmão Paulo. Às vezes o outro consegue correr, mas você não consegue. Então, se nós formos andar juntos, um respeita a possibilidade do outro. Os irmãos me aceitam para andarmos juntos? Amém? Pastor João falou para vocês irem cooperar lá com o pastor Daniel, mas eu vou dizer para vocês não irem não, viu? Tá bom? Pastor João deixou um ato falho aqui, né? Mas eu vou dizer para vocês ficarem aqui mesmo, porque a igreja lá pode não caber todo mundo. O pastor Daniel vai ter que, não é? Pastor Daniel, me ajuda aí quando eles chegarem lá, vocês vão ficar lá, não é? Amém, irmãos? Quero agradecer ao pastor presidente
pastor Osmar José da Silva, que é o nosso presidente, que tem nos ensinado nesses 30 e tantos anos que estamos servindo a Deus juntos, não é? E tem sido grandes experiências para as nossas vidas. E se nós tivermos o desejo de caminhar para o céu, a estrada é apertada. O caminho não é largo, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos. Eu acho que a agenda da semana, o pastor Daniel já deixou bem esclarecido, né? Como é que é a agenda da semana. Amanhã deve ter trabalho com as irmãs no ciclo de oração, eu imagino, não é? Então, já que a partir de agora temos que dizer aos irmãos a agenda da semana, vai seguindo. E eu vi aqui que temos bastante departamentos. Depois nós vamos marcar para nos conhecer um pouco melhor, não é? Certamente hoje os irmãos já estão querendo ir para casa. Eu gostaria de fazer uma agenda de trabalho já, não é? A Raquel trabalhou comigo lá na prefeitura, né? E a gente tem assim os trabalhos bem marcados, né? Então, cada um tem o seu estilo, né? Mas nós não vamos fazer nenhuma agenda hoje, tá bom? Nós vamos fazer uma agenda daqui para frente, tá bom, irmãos? Eu quero agradecer de coração o carinho e quero pedir que os irmãos que foram carinhosos, porque essa é sempre uma hora interessante, né, pastor Daniel? O pastor que chega, ele sempre tem assim uma dificuldade, não é? Porque todo mundo quer abraçar o pastor que está saindo e tal, não é? E dar beijinho no pastor, e abraçar o pastor que está chegando, não é? Então, é uma coisa muito interessante. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não ficaria triste se os irmãos cumprimentassem minha esposa, minha sogra, e se sobrar um cumprimento para mim também. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.